Brocas diamantada quebrando com grande frequência. O que eu estou fazendo de errado? Existe alguma coisa que eu possa utilizar ou fazer para mudar isso, para não ter esse tipo de problema? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Esse é um problema que não só o marmorista enfrenta, mas principalmente a gente que vende esse tipo de ferramenta. O que a gente vem observando, e isso é uma prática comum, é que ao utilizar as brocas diamantadas para fazer furo, muitas empresas elas utilizam as máquinas manuais. E aí é que vem o problema. Por quê? Muitas dessas máquinas elas não têm um sistema de refrigeração eficiente, tá? E aí o que acontece? Quando nós falamos de sistema de refrigeração para broca diamantada, ela não deve ser só refrigerada na parte interna dela, mas principalmente na parte externa. E quando você utiliza essas brocas diamantadas em máquinas elétricas ou pneumáticas, o sistema de água ele é central. Então você não tem refrigeração externa dessas ferramentas, que é praticamente onde você tem o maior contato na hora que você está furando a pedra. Então ela superaquece o diamante e consequentemente vai quebrar o diamante da peça, ou vai soltar a solda, né? E aí vem o marmorista, pô, sua broca não é boa, não sei o que, e não durou nada, e quebrou, e soltou o dente. Isso muitas vezes não está relacionado à qualidade de broca, e sim a maneira com que ela foi utilizada. Broca, ela tem que ter, além da rotação que a gente vai falar aqui, mas ela tem que ter um sistema de refrigeração que não seja só interno, mas principalmente externo. Tá? E quando você usa uma ferramenta, uma ferramenta como uma máquina elétrica, uma máquina pneumática, o sistema de água é central, então ela passa direto aqui. Então a refrigeração que se dá nesse tipo de ferramenta é muito pequena. Então o ideal é que você também tenha uma refrigeração lateral, principalmente quando você for utilizar esse tipo de broca, que é uma broca que a gente utiliza para Decton, para Ultra Compacto, para Nano, que são brocas mais específicas, com diamante mais fino, né? Com composição do pó de diamante mais fino também. Então, assim, não quer dizer que a broca ela tenha uma rosca interna M14 para você trabalhar nas máquinas elétricas ou pneumáticas, que isso já basta para você estar colocando e fazer o furo na pedra. Porque o sistema de refrigeração desses equipamentos muitas vezes não é suficiente para atender a rotação que essa ferramenta precisa e para fazer a refrigeração dentro da rotação que ela trabalha, tá? Em relação à rotação, o ideal é que você trabalhe com essas ferramentas com praticamente aí uma média de 5.000 RPMs, tá? É uma rotação média que você consegue tanto furar com brocas mais finas como com brocas mais grossas, até 150 milímetros, tá? Qual o problema de você também furar com rotações mais baixas ou rotações mais altas? Se você fura com rotações mais baixas, você vai perceber que ela sofre uma trepidação muito maior, ela pula na pedra, tá? E aí você tem o risco de você estar estourando, quebrando o diamante da broca, porque ela começa a trepidar, e essa trepidação nada mais é porque ela está batendo, porque ela não tem rotação suficiente para estar fazendo o furo. Quando você utiliza uma rotação muito mais alta, 9, 10, 11.000 RPMs, ela superaquece, e aí você não tem uma refrigeração suficiente, ela vai acabar fazendo com que essa solda que prende do corpo ao diamante, ela se rompa, né? Ela sofra uma variação por causa do calor, e aí muitas vezes acaba se desprendendo. Quando não, ela superaquece, o funcionário acaba forçando, porque ele não está conseguindo furar, ele acaba forçando, e aí o que acontece? Ela estoura. E aí ela estoura por dois motivos, porque ela superaqueceu, quando ela superaquece o diamante cega, e aí ele força para tentar furar e o diamante está cego, ele não vai responder aquele esforço que ele está fazendo, ela vai quebrar.
Aqui a gente vai pôr uma foto de uma ferramenta que foi utilizada sem água, para vocês verem como que fica o corpo da broca todo queimado em volta, por causa de não utilizar a refrigeração necessária que esse tipo de ferramenta necessita. Agora, existe uma ferramenta também muito interessante, que isso aqui ajuda bastante. Não ajuda em relação à rotação e não ajuda em relação à refrigeração. Mas isso é uma ferramenta que ajuda em relação à hora de você fazer o furo na pedra e você poder fixar melhor a peça na hora de furar. Isso é uma guia que você utiliza com brocas de até 50 milímetros. Você apoia, prende com... Ela tem uma ventosa que você prende na pedra. Você prendeu, adaptou aqui a broca. Você vai estar aqui com uma máquina aqui, ideal para estar furando. E ela vai evitar que a broca fique dançando ali, ou evite que ela risque, que ela dê aquela sambada na hora que você está fazendo um furo, que aí você não só risca o material, mas você também tem o risco de quebrar. Tá? Então essa ferramenta ajuda também bastante para que você não tenha esse tipo de problema, tá bom? Espero ter esclarecido esse problema aí, que é um problema muito comum que acontece em muitas marmorarias. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, não deixe de seguir a gente. Em breve a gente vai estar com mais vídeos aí para vocês, tá bom? Obrigado.